capítulo 2, versículo 11 da nossa leitura aos Gálatas. Quando, porém, Cefas, que veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Graças a Deus, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 21 da carta aos Gálatas, sempre houve essa guerra de como ser salvo. Uns diziam, como está em Atos 15, conforme até nós lemos na última leitura, e aqui continua, o apóstolo traz um exemplo de que o apóstolo Pedro, indo a Antioquia, aí ele diz, antes que chegasse alguns de Jerusalém, o apóstolo Pedro estava no meio dos irmãos que não eram judeus, sem problema, porque os judeus tinham, e certamente ainda têm, e a gente vê isso quando o apóstolo Pedro chega na casa de Cornélio. Ele diz, vocês sabem que não é permitido a um judeu juntar-se a gentios, mas Deus me mostrou, disse Pedro, contando da visão, que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele entra na casa de Cornélio, e quem é Cornélio? Cornélio não é um judeu, por isso ele diz essas palavras, vocês sabem que não é permitido a um judeu entrar em casa, para comer e tudo, e ele ficou na casa de Cornélio 2 dias.
Está no capítulo 10 de Atos. Mesmo assim, e ele quando pregou ali, quando ele estava terminando de falar, o Espírito diz que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e os que ali estavam, encheu todos do Espírito Santo. Mas quando o ministério, soube isso, chamou Pedro a atenção, e ele teve que dar uma explicação, ao ministério, está no capítulo 10 de Atos. Quando o apóstolo Barnabé, juntamente com Paulo, começaram a pregar e muitos gentios se converterem, como nós estávamos lendo em Atos, os judeus sempre iam lá para tentar botar areia no negócio, como a gente diz. Botar areia, ou seja, atrapalhar. E aqui teve uma visita do apóstolo Pedro a Antioquia, e aí ele diz, e antes que chegassem os irmãos de Jerusalém, Pedro vivia normalmente no meio dos irmãos. Aí quando chegou o pessoal do ministério de Jerusalém, aí Pedro começou a afastar-se e os outros que estavam ali também. Aí o apóstolo Paulo diz, eu repreendi face a face, algumas versões vai dizer na cara, porque ele diz, olha, nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque nenhum homem, a não ser Jesus, é o que consegue obedecer, foi o que único pisou na terra e conseguiu cumprir toda a lei como está escrito, Ele, Jesus, cumpriu toda a lei e a salvação se dá por ele. Como Jesus mesmo disse, a gente sempre cita. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra vez ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.